Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Estamos chegando, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas deste humilde podcast que virou programa de rádio também, que chique, hein? E aí, tudo certo? Maio de 2020, 10 mil na bolsa, de lá pra cá muita coisa aconteceu. Essa grana tem a estratégia de aplicação com base no racional do gestor de recursos Carlos Castrucci, que encabeça a Roa Asset Management, a gestora por onde ele faz a estratégia dos 10 mil deles acontecer. Fala aí, Carlão, como é que você tá? Seja bem-vindo, tamo junto pra mais uma. Fala, Léo. Bem, mas de cabeça um pouco inchada, né? Essa semana foi bem complicada, assim, o pessoal esperando aí ver o que vai acontecer nesse 7 de setembro, né? Bolsa sem volume, mas vamos lá, estratégia fundamentalista de longo prazo, a gente tem que tentar sair do barulho, né? Olhar por cima para ver se alguma coisa mudou e acompanhar as nossas teses. Mesmo quando o cenário não ajuda muito. E é o caso, porque olha só os destaques dessa edição. Nossa carteira cai 3,5% e atinge R$ 12.540. No mesmo período, o Ibovespa recuou também. Mas menos, caiu 1,7%. Moeda americana recua no mesmo período 1,3% e o câmbio segue volátil. A maior alta foi a do Ethereum. Ethereum? Sim, é uma nova classe de ativo que faz parte da estratégia do Carlos. Você vai entender por quê. A maior baixa ficou mais uma vez a cargo dos papéis do TC, recuo de 14,7%. Vamos contextualizar você. A entrevista do episódio é com Leopoldo Vieira. Ele é analista político da Mover e nos ajuda a entender o cenário político atual e as eleições de 2022. E hoje você vai acompanhar, além de tudo isso, algumas das pistas que podem fazer você considerar criptoativos com base no racional do Carlos, que passou a investir em Ethereum, como eu adiantei. Essas e outras a partir de agora, nos 10 mil deles. Estamos só começando, vem com a gente, bora! Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Os 10 mil deles. Carteira de notícias. Muito bem, vamos então trazer os destaques noticiosos que ajudam a explicar o que rolou com a nossa grana da última quinta-feira para essa. E você vai ver de novo uma toada de descolamento do Brasil perante outras economias pelo mundo, sobretudo a norte-americana. Vamos lá então destrinchando. Para começo de conversa, a Covid, como já é tradição nossa aqui, eu só queria fazer um reconhecimento que é o afinco da população brasileira, o fato de a população brasileira levar a sério a questão da imunização, que faz com que mais de 85% da população brasileira já tenha recebido a primeira dose e a segunda dose vai caminhando com força para que a gente tenha uma imunização muito mais sólida, muito mais concreta contra a Covid e também as suas variantes, porque até aqui, pelo menos, a imunização tem se mostrado eficaz. Países cuja população, numa boa parte dela, apresenta mais rebeldia ou desinteresse pela vacina ou narrativas negacionistas, têm visto a variante Delta ascender e com isso chacoalhar o tempero e o cenário, a característica econômica atual. Então, esse é o recado da Covid. O Brasil tem tudo para fazer bonito conforme a imunização. Tem a sequência, sobretudo porque o país, muito em função do Sistema Único de Saúde, da implementação do SUS e de um certo hábito que a gente tem para com doses de vacina, o Brasil tem tudo para ser um exemplo internacional nesse aspecto, depois de ter superado a falta de agilidade na chegada das vacinas. No exterior, vamos começar pelo internacional. Sexta-feira passada, em Jackson Hole, Jerome Powell tranquilizou o mercado ao indicar que a redução das recompras de títulos pode ocorrer este ano, mas dependerá da atividade, e que uma alta dos juros ainda vai demorar. Um discurso mais ou menos em linha com o que o mercado estimava e bem na escola Jerome Powell, né? Sem grandes sustos, sem solavancos, algo até previsível e coerente com a linha que ele vem adotando desde o princípio da pandemia. Na sexta-feira, a gente vai ter o payroll. Sexta-feira, amanhã, dia 3 de setembro. Estamos fazendo o programa aqui ao vivo no dia 2. O relatório ADP de criação de empregos, que foi divulgado no dia 1º de setembro, mais conhecido como ontem, veio abaixo do consenso, o que pode indicar um payroll mais fraco do que o previamente estimado. Payroll mais fraco, o mercado de trabalho americano não tão aquecido quanto se esperava, com isso o tapering, o fechamento da torneira, não deve ocorrer com a mesma agilidade que se imaginava. Vamos ver como é que vai ser o ritmo da redução dos estímulos. Esse fato aqui importa demais, não que os outros não importem, importam também.
Mas a gente sabe o quanto que a China impacta a recuperação econômica global. Ela é muito demandante de outras economias, entre as quais a brasileira. E a gente viu a desaceleração chinesa, explicada principalmente pelo impacto de surtos da variante Delta na atividade, eu falava da Covid há pouco, que acabou devolvendo o PMI de serviços para a zona de contração. Você lembra, né? O PMI é aquela régua que vai de 0 a 100 e quando o número fica abaixo de 50, isso indica contração. Acima de 50, expansão, uma tendência de crescimento. E o que a gente viu com esse indicador na China foi a tendência de contração depois de um bom tempo. E para além disso, o PMI industrial caiu mais do que o esperado e ficou a 50,1 pontos, no limite para indicar uma tendência de contração. Claro que o mercado se assustou com isso e viu que o ritmo da economia chinesa, no sentido da recuperação, está inferior ao que se imaginava. A desaceleração chinesa causou mais um tombo no minério de ferro. O preço à vista do minério em Qingdao chegou a $143. Não faz tanto tempo. O valor era de $220. Parece que foi ontem, veja aí, uma senhora queda. A OPEP+, para a gente falar de petróleo, optou por manter o ritmo de aumento de produção da commodity. Mesmo assim, o petróleo avançou nessa semana e o do tipo Brent, que é a referência para a Petrobras, atingiu $73. Aí é aquela bola dividida, né, Carlos? Porque o acionista da Petrobras, em teoria, teria que comemorar quando o petróleo se apreciasse, né? Quando o preço do petróleo subisse. Mas a gente sabe que há um risco político de intervenção, nenhuma evidência sugere algo do tipo na gestão de Lula e Silva, mas a gente sabe pela história e pela participação forte do governo dentro da Petrobras que quando há muita pressão em torno dos preços dos combustíveis, esse risco de intervenção volta a assombrar o mercado. É por aí, né, Carlos? Nossa, dói meu coração falar de Petrobras, assim, porque é duro quando o próprio sucesso da empresa é um risco para a empresa, né? E é o caso de Petrobras. Então, assim, o sucesso da Petrobras, o que é? É dólar alto e petróleo alto, porque ela consegue vender um petróleo em dólar muito alto, só que ela tem diversos custos em real, então o lucro dela acaba sendo extraordinário. Mas a gente sabe que isso acaba encarretando no aumento do preço dos combustíveis aqui no Brasil. Isso acaba trazendo uma pressão política, e como é o político que toma conta da Petrobras no final das contas, ele acaba intervindo ali, ouvindo a intervir na empresa, e a empresa não consegue entregar o seu melhor potencial, né? Como se você pegasse um jogador de futebol e fala, você só pode jogar 50% do que você é capaz, você não pode jogar 100%, se você jogar 100% você tá fora do time. Por isso que a analogia é ótima e dramática, e por isso que o Carlos então se refere à Petrobras como dói o coração. Porque de fato, né, quando você olha o potencial de negócio e a dimensão política sendo a primeira na tomada de decisão em alguns momentos, até aqui inclusive tem se equilibrado com a parte técnica, mas mesmo a saída do Castelo da alta cúpula da Petrobras, Castelo Branco, já indica isso, né? A gente vê muito mais a dimensão política, embora a gestão Lula e Silva não sugira um abandono a todo o plano que está sendo estruturado, ou que foi estruturado e até aqui sendo seguido, inclusive de desinvestimento para a Petrobras focar naquilo que lhe é mais lucrativo e que rende mais para o seu modelo de negócio. O fato é que, no resumo, o S&P subiu 1,5%, atingiu 4.536 pontos. E todas as variáveis que a gente traz para o raciocínio no primeiro bloco, leva em conta quinta-feira passada até esta quinta-feira. Então, hoje a gente está no dia 2 de setembro, as variações estão levando em conta desde as movimentações da última quinta, dia 26 de agosto. Carlão, teu comentário em relação aos destaques internacionais, para além desse de Petrobras, tem algum outro ponto que você queira destacar? Chato o que aconteceu no que diz respeito à recuperação chinesa, Carlos. O impacto é direto aqui no Brasil, né? Assim, quando a gente fala dos Estados Unidos, tá tudo o mais constante ali, né? Tá tudo tranquilo, Jackson Hole foi tranquilo. Aí a gente vê essa questão da China. Só que você vê que mesmo isso, assim, eu falo que economia é um assunto contraditório, né? Porque, assim, por um lado, essa desaceleração na China é ruim pro Brasil, para as empresas exportadoras, porque a China é o maior comprador do Brasil, né? Se não é o maior, é um dos maiores. Então, desse ponto, é negativo. Só que quando a gente olha da questão da inflação, aí é positivo, né? Porque se a gente tem uma menor pressão de demanda da China, a gente tem uma queda no preço das commodities, as commodities param de pressionar a inflação brasileira, né? Então, essa queda, ela não é necessariamente ruim para o Brasil, porque um cenário de menos inflação pode significar mais poder de compra para o brasileiro, menos taxa de juros, e isso pode estimular a economia aqui. Então, a questão de economia é sempre a questão do equilíbrio, né? Não existe nenhum extremo é bom demais, né? E eu acho que
nessa questão das commodities, talvez a gente esteja chegando para um ponto de equilíbrio que acaba sendo mais saudável para a economia brasileira. E você faz muito bem de ressaltar o quanto a relativização se faz necessária na economia. Bom para quem, ruim para quem. De fato, se por um lado tem uma perda, por outro, a diminuição na pressão inflacionária é uma senhora ajuda para a política monetária do Brasil, num contexto em que o IPCA acumulado dos últimos 12 meses rompe a casa dos 8% com folga até aqui, e a gente ainda está atrás da curva. A gente está na Selic com 5,25%, correndo atrás para se equiparar pelo menos à inflação. A taxa real de juros no Brasil é negativa. Por falar em Brasil, vamos aos destaques aqui do Oiapoque ao Chuí. Em Brasília, a gente viu muitas atenções concentradas, sobretudo no que diz respeito ao orçamento para 2022, a distribuição de recursos para o ano que vem, pressões em relação ao teto de gastos com o novo Bolsa Família, deixando mais potencializado o benefício que hoje está em R$190, podendo chegar a 300, parece ser o valor consensual. A questão dos precatórios, que deve caminhar com mais força e organização, de modo que o pagamento dessas dívidas se dê de um jeito sustentável e não atabalhoado ou a comprometer os recursos que o governo entende que são estratégicos para os gastos que prevê para o ano que vem. E, para além disso, o que há de mais concreto é a aprovação da reforma do imposto de renda na Câmara dos Deputados. Hoje foi um dia de apreciação dos destaques, de ajustes nesse texto, e ainda vai para o Senado. O Senado vai apreciar, não se sabe exatamente em que medida o apoio do Senado será concreto. De qualquer maneira, foi um avanço, até pela votação robusta, 398 votos a 77, mostrando o empoderamento de Arthur Lira no comando da casa, o apoio que ele tem de boa parte dos deputados e a capacidade de negociação para que ele angariasse o apoio, inclusive da oposição. Vamos ver como é que Rodrigo Pacheco vai conduzir a parada lá no Senado. Muita apreensão em torno do dia 7 de setembro, há uma expectativa forte em torno do feriado da independência no Brasil. Muita gente esperando para ver a toada, a temperatura, o tom mesmo com que essas manifestações vão se dar e, acima de tudo, a forma como as relações institucionais estarão postas no dia seguinte, quarta-feira, dia 8 de setembro, a gente vai ficar de olho. Crise hídrica batendo a porta, 91 anos de história. 91 anos de história. É a pior crise hídrica das últimas 9 décadas. Há 91 anos se viveu uma crise hídrica que pode se considerar parecida. Os dados econômicos abaixo do consenso. PIB do segundo trimestre apresentou retração na base sequencial, puxado pelas retrações dos setores agro e industrial também. E a produção industrial continua com tendência de queda, recuo de 1,3% em julho. Com isso, no acumulado, o Ibovespa recuou 1,7%, cotado a 116.677 pontos da última quinta para esta. E a nossa carteira performou pior, Carlos. Ela caiu 3,5%. Seu comentário é em relação às questões domésticas, em relação à nossa performance também. Perfeito. A gente está vivendo ali uma tempestade perfeita, né? Parece que quando começam a sair fatos negativos, notícias negativas de uma forma geral, tudo começa a cair junto, né? Então, assim, a gente está vendo fatos negativos vindo de todos os lados, seja político, crise hídrica, inflação, e assim em diante, e assim, isso tem impactado muito o mercado, né? Mas normalmente a gente percebe que quando a gente chega nesse ponto onde tudo parece muito ruim, normalmente é o fundo do poço, é quando começa a voltar, né? Então, assim, para quem tem estratégias mais de longo prazo, acaba impactando pouco essas questões, mas para quem tem estratégias mais de curto e médio prazo, aí sim pode ser que seja um bom momento de voltar a olhar para ações, né? Porque pode ser que a gente realmente esteja ali nesse fundo do poço. Não que esse fundo não possa ficar mais fundo, só para deixar claro, mas tudo indica que pode ser um momento de reversão aí dessa tendência. E essa tendência tem impactado muito as empresas, principalmente as empresas ligadas à economia doméstica, né, Léo? Então, assim, a nossa carteira está sendo muito penalizada por conta disso. Então, a gente vê, assim, por exemplo, Via não foi a maior queda da semana, mas foi uma empresa que caiu 12%. A empresa está a menos de R$10 a ação, e é uma posição relevante aqui do nosso fundo. Está abaixo de 15 bilhões de valor de mercado. Então, o mercado está muito irracional, na minha visão, né? É claro que eu posso estar errado, mas isso tem impactado bastante a nossa carteira. O que tem ajudado um pouco para a gente é justamente a questão da diversificação geográfica. Se não fosse isso, a gente estaria pior ainda, para você ter uma ideia do quanto estão sendo penalizadas as nossas ações, sem que os fundamentos das empresas tenham sido deteriorados, só para deixar claro. Então,
Para justificar esse movimento da carteira aí, eu posso trazer principalmente esse ponto, né? Essas empresas ligadas à economia doméstica estão sofrendo muito, e as small caps principalmente. E em relação aos destaques, Ethereum sobrou. E é novidade aqui, hein? O criptoativo Ethereum passa a fazer parte do nosso portfólio, subiu 19% da semana passada para essa. A maior frustração ficou em torno dos papéis do TC, que são os papéis Trade 3. O TC, como você sabe, controla a TC Rádio, e a Mover, por onde a gente se comunica com você aqui, recuo acumulado de 14,7%. E aí, Carlos? Léo, assim, a tese de Ethereum eu vou trazer um pouco, vou trazer bastante no terceiro bloco para vocês, né? Mas assim, isso daí é um negócio bem volátil, né? Então, subiu 19 essa semana, pode cair 19 no outro, não é esse tipo de retorno que eu tô esperando, e essa semana foi positiva. E o TC, cara, esse fluxo vendedor aí que a gente tá vendo nos IPOs recentes, small caps sofrem mais, o TC é um caso desse gênero, né? Então, o TC acabou sofrendo aí bastante esses dias, a tese não muda mais uma vez. Vale o destaque aqui, eu ainda vou trazer essa tese em algum episódio aqui dos 10 mil deles. Tá dado o recado. Carlos Castrucci abrindo os trabalhos aqui em mais um episódio de Os 10 Mil Deles, episódio 65. O tempo passa. Há 65 episódios estávamos começando a contar essa história. Depois do intervalo, tá na hora de falar sobre política. E o Leopoldo Vieira, analista político da Mover, é o nosso convidado de hoje. A pausa é rápida, não sai daí. Os 10 Mil Deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Os 10 Mil Deles. Muito bem, estamos de volta com o reality cast que marca a sua rotina como investidor já há 65 episódios. Carlos, na semana passada, a gente comentou o quanto você soube aproveitar as oportunidades das instabilidades, da volatilidade, para fazer ali aquela gestão ativa na carteira e até mesmo aumentar a posição em papéis que amassaram ainda mais do que você já julgava razoável. Em relação aos movimentos de volatilidade que a gente viveu nesta última semana para cá, você também conseguiu aproveitar, recalibrar a carteira, fez alguma movimentação relevante? Movimentação relevante, não dá pra dizer que eu fiz. O que eu fiz, assim, eu tenho o alvo que eu quero ter em cada uma das ações, né? E como algumas ações desempenharam bem, principalmente as ações do mercado americano, e em contrapartida, as ações do mercado brasileiro acabaram desempenhando mal, né? Então, assim, elas acabaram desenquadrando dentro do meu alvo. Então, eu acabei comprando mais ações brasileiras, né, e vendendo um pouco de ações americanas para conseguir só reequilibrar minha carteira, né? Então, para fazer esse rebalanceamento, mas não teve nenhuma movimentação excepcional, não. Boa, Carlos. Então, primeiro, essa é uma pergunta. Aí, deixa eu contemplar, ó. Deixa eu ver aqui o nome. Já achei. DDD 11 de São Paulo, o Super Alvin, que é ouvinte fiel da TC Rádio e está acompanhando também os 10 mil deles. Ele te pergunta hoje, em todos os papéis da carteira, qual é aquele que está mais amassado, aquele cujo retorno mais forte você espera, ou seja, o papel cujo preço está mais distante do valor que aquela companhia realmente tem. É Via? Tá difícil, porque tem alguns, viu? Fala aí uns 3, 4, vai. Via pra mim tá surreal. Mas, assim, Via você tem... se for pegar pra comparar assim, Via você tem uma questão de competição de mercado muito grande, né? Então uma parte do valor tá no futuro. Então ela realmente, assim, ela tá muito barata na minha opinião, mas tem um risco de tese, né? Agora, assim, se fosse falar da questão de risco-retorno, o que tá mais gritante pra mim é Banco do Brasil, que tá negociando aí, deve estar agora abaixo de 4 vezes o lucro de 2021. É uma empresa que vai entregar esse lucro, né? Que tem um crescimento pequeno, a maior parte do valor dela tá no que ela entrega hoje já. E, assim, pra mim também tá dando um retorno absurdo. Cogna também tá com uma distorção muito grande. Putz, tem tanto papel aí que distorceu. Tem vários que estão na mínima de 1 ano, tá? Então, Via tá na mínima de 1 ano, Panvel tá na mínima de 1 ano, Cogna, se não tá perto disso, MRV, se bobear, tá perto da mínima de 1 ano. Então, assim, tem bastante coisa barata aí. Tem chão. Pô, vamos ver se com o avançar das semanas... toda essa expectativa do Carlos se traduz em resultados, porque não tem jeito, se não vier fluxo, se o fluxo não entrar de modo que o preço convirja com o valor, a gente vai ficar só esperando. E é claro, a tese é de médio e longo prazo, justamente por isso. Eu quero destacar também aqui a Rogéria, DDD 14, Rogéria Ribeiro. Ela está aqui, manda um boa tarde. Qual setor mais
depreciado na sua opinião, Carlos? Como gestor aí dos setores que você acompanha, que você fica monitorando, qual é aquele que te parece o mais amassado? Eu também acho que a tua resposta ela vai de uma essência de que muitos setores estão amassados, mas tem algum que se destaca? Aqui eu destacaria 2 setores, tá? O primeiro é construção civil, é um setor que está muito, muito amassado, mas até que, assim, até certo ponto, toda essa apreensão com relação aos juros se justifica, porque é um setor muito cíclico, ele é muito dependente de juros. Mas, mesmo com juros altos, para mim está bem amassado. E o setor de educação, de uma forma geral, também está muito amassado, né? Não só Cogna, mas Edux, Anima, todas essas estão muito amassadas e eu acho que com a reabertura da economia, isso tende a se normalizar, pelo menos eu espero. Você, eu também. É o seguinte, o nosso analista político Leopoldo Vieira, que a gente anunciou aqui ao longo do primeiro bloco, ele tá com alguns problemas para conseguir falar com a gente neste instante. Acredito que daqui a pouquinho ele já vai ter condições, como por exemplo agora. Então o Leopoldo já me sinaliza aqui, o André, ele já tá com a gente na ponta da linha, tá na hora de uma boa conversa para você, que vai colocar a política em primeiro plano aqui. Deixa eu agradecer ao Leopoldo Vieira, analista político da Mover, que tá na área pra gente falar de eleições também em 2022 e daquilo que mais faz preço, Brasília. Dizem que é assim. Fala aí, Leopoldo, como é que você tá? Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, Léo? Tudo bom, ouvintes? Boa tarde. Que legal Boa ter noite você. já, né? Boa noite já. Não, eu sei, quem trabalha em Brasília Imagina. tá numa correria gigante, aí acontece isso com o cronômetro aí, faz parte. Agora, ô Leopoldo, é uma honra pra gente receber aqui, a gente admira muito a sua leitura política, e eu queria abrir a nossa conversa perguntando, com as peças que você tem hoje em mãos, como é que você avalia a força da agenda econômica do governo atual? A gente viu ontem uma votação expressiva em favor da reforma do imposto de renda. Esse movimento vai fazer com que o texto base vá para apreciação no Senado e é um indicador de que a agenda econômica do governo, ainda que tenha havido muita negociação, mas esse é um pressuposto básico ali da nossa democracia, né? É uma sinalização de que a agenda econômica caminhou nessa frente. Mas tem muito mais coisa que o investidor gostaria que caminhasse e que o próprio governo gostaria que caminhasse também. Qual é a viabilidade desse encaminhamento? Como é que hoje está a força da agenda econômica e a viabilidade dela avançar nas casas legislativas, Leopoldo? Olha, Léo, na Câmara, onde a base governista é mais forte, né, e tem toda essa articulação comandada pelo presidente Arthur Lira, a tendência é que a casa entregue, né, as principais pautas que estão no radar aí. A reforma administrativa, já entregou, né, essa reforma do imposto de renda aí, um pouco fora das expectativas predominantes. Agora, o ponto crucial é que dependerá do Senado a conclusão dessas pautas, né? E o Senado também levantou a bandeira, encampou a bandeira da reforma tributária ampla, que se expressa ali na proposta de emenda à Constituição 110, né? Que vai precisar, por sua vez, da apreciação dos deputados. Então, assim, lá no Senado está a privatização dos Correios também, né? Tem alguns marcos regulatórios, como o da cabotagem em ferrovias, né? Tudo isso está no radar. Agora, qual é a especificidade do Senado, né? Que é a distinção em relação à Câmara? É que o Senado, lá depende muito da moderação do presidente Jair Bolsonaro, como a gente vem dizendo, sobretudo nessas manifestações do dia 7 de setembro e também depois desse feriado da independência, né? Então, se o clima reduzir, que é a própria expectativa do Senado, né? A gente pode ter o destravamento dessas pautas lá, né? E aí a gente pode ter a reforma administrativa aprovada, a gente pode ter a reforma do imposto de renda aprovada, essa sinalização da redução da tributação de dividendos de 20% para 15% já foi para melhorar a situação da negociação com o Senado, né? O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, falou que tem disposição de aprovar a reforma tributária ampla na Câmara, né, de analisar. Então, assim, as coisas estão circulando, mas é preciso que o clima melhore. Por quê? Porque o parlamento brasileiro é predominantemente formado pelo centro. Uma parte está no governo, a outra parte não, certo? Que é o que se articula em torno aí da terceira via, né? E já bateu no teto, digamos assim, a permissividade com o presidente Bolsonaro, por um lado, né, ser beneficiado perante o mercado financeiro, sobretudo,
com o avanço dessas pautas defendidas pelo ministro Paulo Guedes. No entanto, seguir causando ruídos políticos, quando você tem aí a CPI da pandemia, a própria comoção em torno das mortes e tudo mais, para sinalizar para o seu eleitorado cativo, para manter um piso mínimo para ir para o segundo turno, né? Então, é uma coisa um tanto quanto disruptiva que chegou ao teto, né? Então, o Senado espera isso. Para poder destravar essas pautas. Eu queria aproveitar alguns dos ganchos que você me trouxe aí na primeira resposta para também pedir a sua avaliação, a sua percepção da relação de Arthur Lira com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, porque é bastante recente a crítica que Arthur Lira endereçou ao Senado pelo fato de a casa ter rejeitado a medida provisória da mini-reforma trabalhista, aquela que flexibilizaria a contratação de jovens, entre outros pontos. Não vou aqui me aprofundar nas características da mini-reforma, mas foi uma derrota para o governo e o Arthur Lira saiu criticando o Senado em função disso. Como você vê hoje a relação entre os líderes, ou mais do que os líderes, entre os presidentes das casas legislativas, Léo? Olha, Léo, o que eles mesmos falam, né? Inclusive, Oi. Pode falar, pode dar sequência. O próprio Pacheco falou hoje, né? É que não há um problema de relacionamento, nem entre eles e nem entre as duas casas, né? O que existe são perspectivas políticas diferentes, né? E formas como essas casas sofrem pressões e são tratadas pelo governo, né? Pelo menos na visão dos senadores existe aí um ressentimento, né, ao que poderia ser um tratamento melhor, digno da altura ali do próprio Pacheco, né, que é presidente do Congresso Nacional, inclusive. E aí, recentemente, o que a gente tem? Tem reclamações de que a Câmara altera os textos do Senado, aliás, desconsidera alterações que o Senado promove em textos, né, e prevalece, né, na versão final, que transpassa muito jabutis, né? Aquelas coisas que são matérias estranhas à redação original, que vem atender a interesses políticos, o que o Senado também tem resistência para passar, uma certa pressão por uma análise muito apressada, né? Por isso que o Pacheco disse hoje, o imposto de renda vai ser analisado, mas vai passar por um trâmite regular, né? O que não tem nada a ver com não poder ser aprovado até o final do ano. Tem a ver só que vai passar por o ritual normal, né, para atender aí a própria necessidade da governabilidade dele, né? Então, isso que aconteceu ontem foi uma riscada de linha ali do Senado, né? Tanto para o governo quanto para o Ministério da Economia, para dizer, a partir daqui nós vamos ser tratados como, precisamos rever esse assunto, vamos ser tratados como achamos que merecemos, né? Agora, mas isso tudo é possível de se ajustar ali, sobretudo, volto a dizer, depois do feriado da independência. 7 de setembro, um divisor de águas tende a ser, pelo menos, todo mundo está, pelo menos, respeitando o dia 7 de setembro como sendo uma data em que há ali um marco. A gente vai ver se depois do dia 7 a gente vê uma relação institucional A ou B, boa, melhor ou pior entre os poderes. Agora, Leopoldo, deixa eu passar para o Carlos aqui, que é gestor de recursos, um cara que está muito envolvido nas estratégias ali para compor o portfólio de que ele cuida, e ele vai ter a oportunidade de endereçar uma pergunta para você, o gestor falando com o analista político. O que você vai mandar aí, Carlos? Bom, primeiro, Leopoldo, prazer falar com você, obrigado por aceitar o convite aqui para participar do programa. E a minha pergunta vai muito na linha do que acaba impactando bastante os investimentos, que é a questão da abertura na curva de juros, né? E muito dessa abertura na curva de juros a gente viu por conta do receio no furo do teto dos gastos, o respeito ao teto dos gastos, né? A ancoragem fiscal. E aí eu queria saber assim, o seu sentimento, do que você tem acompanhado aí em Brasília. Como que estão as questões dos precatórios e da questão do novo Bolsa Família? Eles devem respeitar o teto de gastos? Como que estão as negociações envolvendo esses dois assuntos? Olha, primeiramente eu que agradeço o convite, né? É uma honra poder participar. Bom, nosso monitoramento, nosso acompanhamento dessa questão aqui indica que, mais uma vez, deve haver uma solução política tendendo ao equilíbrio, né? Ao equilíbrio entre essa pressão por mais gastos, essa nova agenda social que vem se fortalecendo na ordem do dia, mas com esse trabalho do ministro Paulo Guedes e da própria preocupação já demonstrada pela base aliada em tentar
tentar preservar os fundamentos fiscais do país, né? Então, no caso dos precatórios, que é uma condição para o novo Bolsa Família, né? Assim como disse que era também essa taxação dos dividendos, isso aí já tem o engajamento dos três poderes e a perspectiva é que se encontre uma solução. Agora, é importante dizer o quê? Que o teto de gastos, desde o início da pandemia, ele já foi seguidamente excepcionalizado, né? Então é verdade também que ele, né, até como um alter ego aí do ministro Paulo Guedes, de certa maneira, vem funcionando como âncora fiscal. Então, você tem uma demanda por mais gastos, você tem essas situações surpreendentes, como esse meteoro aí, né, como o Guedes tem chamado essa questão dos precatórios, mas em seguida você tem um arranjo, né? Inclusive eu considero, na própria condição aí de analista político, um tanto quanto injustas, né? Diversas críticas são endereçadas à base aliada do governo, como se o tempo inteiro fosse ela o foco de pressão. É claro que existe uma pressão muito grande dentro da base, mas a sua cúpula ali, né? O Arthur Lira, no caso da Câmara, ou mesmo no Senado, né? O Rodrigo Pacheco, a gente não pode esquecer que foi eleito pelo governo, presidente do Senado, eles têm uma preocupação, eles são de centro-direita, eles têm aí um compromisso em tentar preservar e colaborar aí com as preocupações do ministro Paulo Guedes, né? Então eu vejo assim, que é normal que o mercado se estresse, né, diante de toda essa ruidagem, né, muito alimentada pelo noticiário. É claro que existe aí uma vontade editorial de certos veículos aí em relação ao insucesso do governo, sabendo que o Centrão é o elemento fundamental que hoje tanto preserva o mandato do presidente Bolsonaro, quanto preserva o avanço dessa pauta econômica. Então é importante, no caso de uma visão mais de oposição, aí, quebrar esse elo, mas eu acho que as coisas aí, apesar das oscilações justas que o mercado vem a passar, porque confiar em político, né, investidor e político é uma relação que sempre vai ser um pouco desconfiada, mas eu vejo uma tendência aí de um desfecho, não é que seja um desfecho positivo no sentido do rigor fiscal, né? O que eu vejo é um crescimento potente da agenda social e, estando em disputa, qual lugar vai ter nessa virada de agenda para o equilíbrio fiscal. Mas vejo que no atual contexto, né, no atual clima, sempre com esse óbice aí do 7 de setembro, existe isso aí do Congresso, né, de quem lidera o Congresso, em alinhamento com o governo e com a equipe econômica, para manter isso aí no máximo de controle possível, né? Ô, Léo, deixa eu pegar a bola aqui, a gente está chegando à reta final da nossa conversa e a gente separou a pergunta mais fácil para ser a última. Quem vai ganhar as eleições de 2022? Não, sacanagem, brincadeira. O que a gente quer, no fundo, é um panorama da tua parte como analista político para o tabuleiro eleitoral. É natural, o Bolsonaro vai concorrer à reeleição, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai concorrer, ao que tudo indica. A gente tem que tomar o cuidado jornalístico de dizer que é uma eventual candidatura, mas tudo leva a crer que ele vai entrar no páreo, e aí a tal da terceira via. Considerando que esses dois já são cartas quase que certas, né, Bolsonaro e Lula, quem que você acredita que possa canalizar as atenções e se colocar como uma terceira via, se é que você entende que essa possibilidade ela tende a acontecer? Qual que é o panorama hoje, com a ressalva de que muita coisa pode rolar, a gente está muito longe ainda das eleições do ano que vem, e com isso a gente fecha, Léo. Léo, eu vou insistir no meu mantra, né? Eu acho que a terceira via, o que a gente tem chamado de terceira via no mercado, né, que é o centro alternativo, o centro não governista, mas que é liberal, né, porque tem terceiras vias que não são liberais, como, por exemplo, o ex-ministro Ciro Gomes, né, essa terceira via ela vai disputar a mesma raia que o presidente Jair Bolsonaro, né? Assim como a centro-esquerda alternativa ao PT, no caso do Ciro Gomes, por exemplo, novamente, vai ter que disputar na raia da centro-esquerda, vai ter que disputar o espaço do ex-presidente Lula, né? Então, eu acho improvável, muito improvável, que a terceira via obtenha êxito nessa empreitada. Eu acho muito difícil que, pela resiliência demonstrada até aqui, o presidente Bolsonaro venha a cair a um patamar menor do que 20% de intenção de voto, né? É claro que hoje ele se encontra isolado no eleitorado, como as pesquisas demonstram, a esse eleitorado mais fiel que ele fica o tempo inteiro deixando em estado de mobilização, né? Então isso aí não garante um resultado eleitoral, e claro que se sair das 4 linhas da Constituição, o contexto me parece que é desfavorável a ele, né?
Agora, não acho que é o que vai acontecer, então acho que o presidente tende a estar no segundo turno do ano que vem, disputando, muito provavelmente, caso confirmada a sua candidatura, com o ex-presidente Lula mesmo, né? E aí vai estar em questão para o centro fazer uma escolha, né? E aí eu lembro aqui o líder do governo, Ricardo Barros, que tem dito reiteradamente isso, que na visão dele a agenda liberal pode ser um diferencial favorável, né? Pelo menos para trazer o apoio aí, digamos, entre aspas, aí do PIB, né? Para uma eventual reeleição do presidente Bolsonaro, no momento em que ficar claro que as opções são limitadas, né? Agora, no momento que nós estamos, a gente vai ver um furor muito grande aí, no sentido da terceira via tentar se viabilizar, ganhar atração, competitividade, né? A gente tem que ver alguns fatores. O PSDB vai conseguir sair unificado de suas prévias, apesar de escolher um possível candidato, né? Essa é uma questão importante, porque é o principal partido da terceira via, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai se colocar efetivamente no jogo, como quer o Gilberto Kassab? Se ele se colocar, para onde vai o Rodrigo Pacheco? Ele vai à direita ou ele acaba numa embocadura mais próxima do Lula? Entendeu? E qual é o papel que ele cumpre desidratando aí a postulação do Dória ou do Eduardo Leite? Então, tem um jogo ainda também dentro. A disputa principal da conjuntura, Léo, nesse momento, está dentro da centro-direita. Perfeito. Panorama aí do nosso Leopoldo Vieira, ressaltando a centro-direita no seu racional. Obrigado, Léo. Que você volte mais vezes aqui no nosso podcast, que virou programa da TC Rádio, agregou bastante, tenho certeza, ajudou boa parte do nosso público a considerar alguns cenários para projeções políticas. Um abraço para você e até uma próxima. Tchau, Léo. Grande abraço. Tchau, tchau. Muito bem, Leopoldo Vieira passando por aqui. Você acompanha a política, Carlos, no teu dia a dia? Eu sou obrigado, né, a acompanhar o que está acontecendo, né, mas eu tento acompanhar de longe, né, porque, assim, eu acho, inclusive, que, sem querer ser puxado de saco, mas eu acho muito bom acompanhar o Leopoldo, porque ele realmente separa fato de ruído, né, e quando a gente fala de noticiário político, a gente vê muito ruído, né? Na mídia comum a gente só vê ruído. Então, o que eu tento acompanhar é justamente pessoas que consigam me trazer os fatos, né? Eu acabo acompanhando bastante o trabalho do Leopoldo por causa disso, para ver se alguma coisa pode mudar dentro do cenário macro, né? Porque se o cenário macro muda efetivamente, isso impacta todas as empresas que são negociadas dentro desse cenário macro Brasil, né? Então a gente tá falando de todas as empresas que têm o risco Brasil. Mas, assim, não é um assunto que eu gosto, não, tá? Eu acompanho mais por obrigação. Obrigação, necessidade. Eu já gosto de política, mas convenhamos, a política brasileira em vários momentos se confunde com politicagem. É muito difícil separar ruído de fato. Trabalho muito necessário para ajudar o cidadão e o investidor, no caso, aqui do nosso programa também. Muito bem, depois do intervalo você vai saber quais os racionais do Carlos por trás das alocações em Ethereum, porque sim, este criptoativo agora faz parte da nossa carteira, dos 10 mil deles. A gente volta já, não sai daí. Este é o podcast Os 10 Mil Deles, o reality que faz o seu tempo render. Estamos de volta. Vamos juntos para a parte final de mais um episódio de Os 10 Mil Deles, episódio 65. Agora, hora e vez da gente falar da revelação da semana, ou seja, qual ativo que faz parte do nosso portfólio que vai ter a sua tese destrinchada. E hoje uma grande novidade, o Ethereum passou a fazer parte do racional de investimento do Carlos. Não por coincidência, depois da conversa com o Jorge Souto, que a gente travou no último episódio dos 10 mil deles. Foi um papo valiosíssimo. E agora a gente começa a entender o que é que convenceu o Carlos a entrar nesse criptoativo. Por que, Carlos, que você considerou? Bom, vamos lá, Léo. Inclusive foi realmente após a conversa com o Jorge Souto, eu falei que eu ia explorar bastante aquela conversa e conseguir as peças finais do quebra-cabeça que eu estava montando para tomar a decisão de investir, né? Vale destacar que eu continuo achando que é um investimento de alto risco, é a menor posição do fundo, é 1% só. A minha ideia é comprar 1% e não mexer mais, entendeu? Então se virar 2, virou 2, se virou 10, virou 10, se virar 0, virou 0, entendeu? Então é uma posição que assim, eu não vou mexer. Ela agora só se move passivamente. E foi meu primeiro investimento em cripto, efetivamente, né? Tanto como pessoa física quanto no fundo. E foi feito através do ETF, né? ETHE11 da Hashdex, que é um ETF que investe só em Ethereum. E, bom, então eu vou explicar um pouquinho assim da tese, né? Então, primeiro assim, o que eu acredito, né? Cada um tem uma filosofia de investimento, né? Que acredita e se sente confortável em aplicar.
E a minha, como que funciona? Eu sou um investidor fundamentalista, né? Então, eu gosto de entender as relações de causa e efeito, os fatores que influenciam na geração de valor de um ativo, para que eu possa estimar os fundamentos, efetivamente, desse ativo no futuro, que é a famosa análise fundamentalista mesmo, né? E a minha característica é de só investir em coisas que eu consigo defender a tese. Então, hoje em dia, se alguém me questionar sobre a tese de Ethereum, eu consigo defender com base em fatos, entendeu? E por isso, eu ainda não tinha investido em cripto, porque eu não era capaz de defender uma tese de investimento em cripto, mas agora que eu esclareci minhas dúvidas com o Jorge Souto, eu consegui seguir esse caminho. E por que o Ethereum e não o Bitcoin, por exemplo? Bom, assim, ambas dependem da relação de oferta e demanda, né? E a variável da oferta, a gente assim, ela é sabida para ambos os casos. Então eu vou focar aqui muito a questão da tese na variável da demanda, né? E como que eu enxergo, então, primeiro a tese de Bitcoin, né? No ponto de vista da demanda. Eu digo que o Bitcoin ele é comparável a uma commodity financeira. Então a gente tá falando, por exemplo, de um ouro ou de uma moeda, como o dólar, por exemplo. Então aqui a demanda pelo Bitcoin, né, se comparado com uma commodity, ela não cresce por conta da utilização da commodity, efetivamente, né? Ela cresce, a variável que define principalmente o crescimento da demanda do Bitcoin, por exemplo, ou do dinheiro, por exemplo, físico, né? É a crença das pessoas de que o Bitcoin ou essa outra commodity é um estoque de valor, né? Então que aquilo vale alguma coisa, assim. Quanto que vale o Bitcoin? Quanto que vale um pedaço de grama? Nada. Mas quanto que vale um pedaço de papel? Nada. Mas um pedaço de dólar tem um valor quando tem um númerozinho lá, entendeu? Então você depende da crença imaginação, das pessoas, né? né? Da crença das pessoas, né? Isso tem muito no livro do Sapiens, por exemplo. Sim. Fala muito sobre isso, né? E o Bitcoin entra nessa caixinha, né? Que é essa caixinha das commodities financeiras. E não é o tipo de tese que eu gosto de investir, né? Então eu não invisto em ouro, eu não invisto em dólar, eu invisto em ativos que são geradores de renda que eu consigo estimar a demanda. Porque nesse caso do Bitcoin eu acho que é muito subjetivo, né? Algo subjetivo, difícil de projetar, mas se der certo o retorno é muito grande. Mas mais uma vez não é algo que eu me sinto confortável. E o outro ponto do Bitcoin que me deixa desconfortável é é o síndrome de Petrobras, né? O sucesso do Bitcoin é um risco pro Bitcoin, né? Porque ele compete com governos, entendeu? Então, quanto mais sucesso o Bitcoin tem, mais os governos querem derrubar o Bitcoin. Então, eu acho que esse é um risco pra tese. Boa. Então fica muito claro o porquê que o Bitcoin não cativou o Carlos. E por que o Ethereum cativou? Bom, como que eu enxergo a tese de Ethereum? Então, eu enxergo o Ethereum como um comparável a uma empresa de tecnologia, tá? Então, diferente do Bitcoin, que é uma commodity, eu considero o Ethereum como uma empresa de tecnologia e, inclusive, eu acredito que ela pode ser a evolução tecnológica dos mercados financeiros e de capitais, tá? Então, voltando para a questão da análise da demanda, como que a demanda cresce no Ethereum, né? Ela cresce por conta da utilização efetiva da rede do Ethereum, né? Então, assim, a demanda cresce conforme as pessoas vão utilizando a rede do Ethereum para realizar alguma atividade, né? Então, você tem uma utilidade na rede do Ethereum. E quando a gente fala então do mercado de capitais, né? Como que ele funciona para fazer esse link entre o mercado de capitais e o Ethereum? O mercado de capitais, ele une produtores que precisam de capital com detentores de capital que querem empregar o seu capital em algum lugar em busca de um retorno financeiro em cima desse dinheiro, desses recursos. E o Ethereum, ele é capaz de fazer isso por meio da tokenização da economia real, né? Então, assim, seja através de NFTs, né, que o Jorge Souto explicou bastante pra gente, seja através de contratos inteligentes de empréstimos, seja até mesmo como, assim, é algo que eu acredito que pode vir a acontecer, a abertura de capital de uma empresa via a rede do Ethereum, né, via tokens, você tokenizar ações de empresas, né? Então, assim, você tem esse link com a economia real e tudo isso está trazendo o quê? Está trazendo utilização para a rede do Ethereum e essa utilização da rede está trazendo uma demanda pelo Ethereum. Espetacular, quer dizer, o ângulo que o Carlos sugere aqui, muito em linha com as teorias e os conceitos que o Jorge Souto trouxe na hora de destrinchar o porquê da relevância do Ethereum. E aí você aposta muito numa evolução tecnológica. Eu gostaria que você se aprofundasse nesse ponto específico do raciocínio. Por que evolução tecnológica, na sua percepção? Bom, então por que uma evolução tecnológica do mercado de capitais que eu digo, né?
assim, a rede do Ethereum, querendo ou não, ela está oferecendo esse mesmo serviço do mercado de capitais, que é a intermediação das pontas, né? Ligar a ponta, o detentor de capital com quem precisa de capital, mas reduzindo o número de intermediários, né? Então, por exemplo, no mercado de capitais convencionalmente, você tem os intermediários. Então, a bolsa, para você liquidar uma operação, você precisa da bolsa, da Câmara de Liquidação e Custódia da bolsa, entendeu? Você precisa negociar as ações através de uma bolsa. Você abre o capital dentro da bolsa de valores. E quando você fala do Ethereum, você economiza várias dessas etapas através da tecnologia do blockchain, né? O blockchain é o responsável por fazer a liquidação, por fazer a custódia dos ativos e por fazer a validação das transações. Então você está tirando um intermediário. E evolução tecnológica é isso, né? Você oferecer um serviço que seja mais barato e que seja mais fácil, né? Então você com a tecnologia do blockchain do Ethereum, você reduz intermediários, facilita o trabalho e com isso você acaba reduzindo os custos. Então, comparando com o mercado de capitais atual, para mim faz muito sentido considerar o Ethereum como uma evolução tecnológica, uma possível evolução tecnológica do mercado de capitais de uma forma geral. E isso vem, claro, com pontos negativos e riscos também, né? Assim, quando você fala de desintermediação, né, a gente está falando de tirar um responsável, né? A bolsa ela é responsável por evitar manipulação de mercado, os órgãos reguladores, a mesma coisa, por evitar fraudes, né? Então a abertura de capital você tem um processo gigantesco com elaboração de prospectos, né? Para esclarecer tudo para os investidores e assim em diante. E quando a gente fala da rede do Ethereum, né? Assim, é livre mercado 100%. Então, puro, né? Então você não tem um intermediário. Então assim, se o investidor não tem atenção e se não tiver um intermediário, o investidor pode cair em fraude, o investidor pode acabar caindo em manipulação de mercado. Então, assim, esse é um risco muito grande da descentralização, né, de uma forma geral. A gente sabe que o ser humano, às vezes ele precisa de um pouco de centralização, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que esse é um problema que deve ser contornável com a tecnologia e com a evolução do Ethereum, da rede do Ethereum, de uma forma geral. Grande Carlos, para a gente fechar, como é que o Ethereum, na sua opinião, se beneficia desse movimento na prática, com números, com referências para o investidor que está nos ouvindo também se nortear? Perfeito, Léo. E aí vem aquele ponto-chave, né, da geração de demanda pelo Ethereum, né? Então aqui, vou trazer 2 exemplos aqui. Imagina que uma empresa que vale 10 bilhões de dólares resolve tokenizar as suas ações, todas as suas ações. Então você tem 10 bilhões de dólares tokenizados. O que isso significa? Que a rede do Ethereum precisa valer pelo menos 10 bilhões de dólares, concorda? Porque Por definição. Por né? definição, porque você tem 10 bilhões de dólares lá dentro. Se, por exemplo, você pega uma empresa que pegou 1 bilhão de dólares emprestado via contratos inteligentes da rede do Ethereum, o que você precisa? A rede do Ethereum precisa valer pelo menos 1 bilhão de dólares, porque ela realmente está tomando 1 bilhão de dólares. Então, assim, o que acontece? A oferta do Ethereum ela é limitada, a gente sabe o número de Ethereums, né? de Ether, que é a moeda. Como que esse valor de mercado sobe? Com o preço, concorda? Se a gente tem uma oferta limitada e se tem essa demanda crescendo, e se você tem esse dinheiro entrando na rede, o preço do Ethereum precisa subir, porque é impossível você ter uma empresa de 10 bilhões de dólares valendo 1 bilhão de dólares no Ethereum, entendeu? Você tem uma oportunidade de arbitragem, aí isso não acontece, porque aí você pode pegar e comprar no Ethereum e vender no mercado de capitais, por exemplo, para neutralizar. Então, não faz sentido. E aí, qual que é a palavra-chave aqui, né, para a questão da tese de investimento em Ethereum? Lastro. Então, o Ethereum ele pode ser lastreado em ativos da economia real, que tem um valor na economia real. E quando você fala de lastro, você não pode se opor à tese, entendeu? Se é 10 bilhões de dólares, é 10 bilhões de dólares, entendeu? Se você tem 10 bilhões de dólares de uma empresa, são 10 bilhões de dólares na rede do Ethereum. E aí quando a gente fala de mercado potencial, então, se você pega só o mercado de ações global, ele vale... Você tem ali de valor de mercado 106 trilhões de dólares de mercado de ações quando a gente fala do ponto de vista global, fora o mercado de dívida e assim em diante. Então, de certa forma, claro que assim, eu acredito que o Ethereum vai tomar tudo isso, não vai, mas você vê o espaço que o Ethereum tem para crescer. Para crescer, tokenizando a economia real e lastreando as moedas de Ethereum, né, o Ether, na economia real. Agora, e o oposto é verdadeiro? Se uma empresa quisesse destokenizar, tipo, tokenizou, agora não quero mais, e
tokeniza. Você tem essa variável também? Ou ela é bem improvável? Assim, é improvável, né? Mas a partir do momento que você lastreou o token, que você criou o token, né? Alguém foi lá e comprou, é que nem no mercado de capitais. Você pode abrir empresa na bolsa. Ah, que eu não quero mais, eu não gosto dos meus acionistas. Tá bom, vai lá e compra de volta. Entendeu? Exatamente, é livre mercado, né? Então, assim, você tem que acreditar que realmente essa tecnologia do Ethereum, ela vai ser benéfica para as empresas, para quem está buscando dinheiro, né, para expandir os seus negócios, seja via dívida, seja via equity, né, realmente emissão de ações. E se você acredita nessa tese, você tem um mercado endereçável ali de alguns trilhões de dólares, que eu não acredito que vai ser tudo, mas hoje o Ethereum não vale 1 trilhão de dólares, entendeu? Então você tem um mercado potencial bastante grande, mas o risco é enorme. A gente está falando de uma hipótese de uma evolução tecnológica do mercado de capitais. O Eduardo do Espírito Santo escreve aqui, o que é lastro? Lastro, como que eu posso explicar? Uma moeda lastreada é aquela que tem uma referência em alguma... Isso, é quando você se referencia a algum ativo que tem algum valor, entendeu? Então, eu vou pegar o exemplo do dólar. O dólar, por muito tempo, no ouro, ele né? foi lastreado no ouro. Então, você sabe que, vamos supor que na época, o ouro valia $1.000, né? 100 gramas, sei lá, 100 gramas valiam $1.000. E... 100 gramas valiam $100 e cada dólar estava lastreado em 1 grama de ouro, entendeu? Então você sabia que tinha uma paridade, entendeu? Você tinha um lastro. A mesma coisa vale aqui. Então você tem uma empresa, você tem ações de uma empresa que vale 10 bilhões de dólares. As ações da empresa valem 10 bilhões de dólares aqui, sabe? Se eu chegar na empresa e quiser comprar 10% da empresa, eu preciso pagar 1 bilhão. Quando o token ele representa essa ação, né? Essa ação foi tokenizada, você tem o lastro dessa ação que tem um valor efetivo, entendeu? Você não depende das pessoas acreditarem que isso tem um valor, que é o caso do Bitcoin, é o caso do dólar hoje. O dólar hoje não tem lastro. Exatamente. Abandonou o modelo do ouro já há algum tempo, né? Isso. Mas originalmente chegou a se lastrear no ouro. Olha, nosso tempo se esgotou. Adorei a tese de Ethereum e faço votos para que o Ethereum, que hoje compõe 1%, o Carlos deixou claro, nesse momento ele não pretende realizar aportes. Vai deixar 1% e vai deixar rolar no longo prazo. Espero que a gente possa ver esse Ethereum aí chegar a 5, a 10, a 15, a 20% da composição geral. Isso vai significar que ele avançou demais e em linha, em convergência com a tese que foi estruturada aqui pelo Carlos. Carlos, super obrigado, um abraço para você. Semana que vem, haja o que houver, estaremos de volta com mais um episódio dos 10 mil deles. Valeu! E semana que vem promete ser quente, né? Vamos ver. Espero que seja quente pro lado bom, né? É isso. Bom, mas independente do lado, semana que vem estamos aí. É isso e um abraço. Valeu, gente. Um abraço em vocês. Tchau! Termina aqui mais um episódio de Os 10 Mil Deles, o reality cast que faz o seu tempo render. Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10 mil iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 Mil Deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.